O FJF CEMIC 2020. A ficção pós-apartheid de Nadine Gordimer no Projeto Nacional Sul-Africano. Projeto desenvolvido pelo orientador Anderson Bastos Martins, em conjunto com os bolsistas Luiz Rogério e Nara Garcia. No presente projeto foram estudadas duas obras da autora sul-africana Nadine Gordimer. São elas None to Accompany Me e The House Gun. None to Accompany Me refere-se à luta do povo negro para recuperar seus direitos, conflitos territoriais, assassinatos, tensões raciais, dentre outros temas. Em None to Accompany Me, Zef Rapulana passa a ocupar um papel de destaque no campo profissional e político em vez de Vera Stark. Tal inversão retrata o que se esperava ocorrer na África com os brancos e negros no apartheid. Os brancos, que antes detinham a supremacia imposta aos negros, agora ficariam relegados a papéis secundários, enquanto os negros passariam a ocupar papéis de liderança. Mais visceral, The House Gun aborda temas diversos, entre eles pena de morte, crime passional e tensão político-social. Objetivos da pesquisa: 1. Analisar duas obras da autora sul-africana Nadine Gordimer com base no contexto histórico da África do Sul nos períodos do apartheid e pós-apartheid. 2. Pontuar como as formas de governo antes e após a transição política influenciaram a escrita da autora e a construção do caráter de seus personagens. 3. Relacionar a teoria da polidez nas definições dos estudiosos George Lakoff e Geoffrey Leach com a alteração no desenvolvimento das personagens nas referidas obras. Durante o estudo dos romances, destacamos dois aspectos que consideramos mais relevantes para a análise. Primeiramente, a inversão dos papéis políticos sociais entre brancos e negros. Vera Stark e Zef Rapulana em None to Accompany Me, Motsamai e os Lindgaards em The House Gun, família que o contratou para fazer a defesa do filho Duncan, acusado de assassinato. Vera Stark é uma importante advogada que se dedica a atender às reivindicações da população negra, tendo em Zef um valioso companheiro de trabalho. Motsamai é um advogado que esteve exilado durante o apartheid e retornou à África do Sul para fazer parte da elite negra. Momento político e narrativa. Para explicar as atitudes racistas de Harold e Claudia no início da interação com Motsamai, Gordimer se vale do contexto racista imposto pelo apartheid. Utilizamos a teoria da polidez, segundo o linguista e cientista cognitivo estadunidense George Lakoff, para embasar nosso raciocínio. Segundo ele, há 3 regras básicas da polidez: não imponha, dê opções, seja amigável. Podemos citar Motsamai como um exemplo da quebra de paradigma social, quebra da face, de acordo com a teoria da polidez. Vejamos os exemplos a seguir. Ordem das classes no apartheid. Brancos em posição de destaque, negros em posição subalterna. Em None to Accompany Me, a África do Sul passava por uma transição governamental entre a soltura de Mandela e as eleições que o tornaram presidente. Assim, pensamos que a autora atribuiu ao personagem Zef Rapulana um caráter mais discreto e polido, pois o período ainda era marcado pela repressão, o que justificaria a escrita desse romance ser mais discreta. Já em The House Gun, a África já havia sido liberta do apartheid, logo a autora teria mais liberdade de criação em sua escrita, justificando assim o caráter mais incisivo e representativo de Motsamai. Segundo os estudos sobre face de Brown e Levinson, face é a autoimagem pública que o indivíduo reclama para si. No caso de Motsamai, ele mesmo causa a quebra de sua autoimagem pública ao se impor perante a família que contratou seus serviços. Como era no apartheid? Os negros chamavam os brancos pelos sobrenomes em sinal de respeito, e nunca lhes era permitido chamá-los pelos primeiros nomes. Tal situação era convencionada, portanto, temos em Motsamai o exemplo clássico dessa mudança nos paradigmas. Em dado momento, Hamilton, que era um empregado, chama seus patrões pelos nomes iniciais, gerando uma situação de estranhamento e sensação de mudança na hierarquia. É possível perceber, através desse slide, que Nadine Gordimer tenta nos mostrar um pouco de verossimilhança em sua obra, uma vez que os negros das obras em questão passam a assumir as posições de destaque e os brancos as posições secundárias, tornando a obra um modelo ficção, não ficção. Agradecemos a atenção de todos.